você vai gostar. As bênçãos nos alcançarão. Você não vai atrás dela. É ela que vem até você. Ó, mas se você ouvir o quê? A voz do Senhor. Ouvir a voz aqui é o quê? Obedecer os mandamentos do Senhor. Você não vai precisar ir atrás do profeta. Você não vai precisar ir atrás de ninguém. É as bênçãos que vêm atrás de você. Rafael, e se eu esconder? Ela te acha. E se eu estiver dormindo? Não precisa, ela para ali, espera você acordar. Na hora que você levantar, ela te pega. Você não precisará sair atrás das bênçãos, como as pessoas ficam indo em lugar. Não, Deus está falando lá, vai atrás. E Deus está falando lá, vai atrás. Não, meu irmão, as bênçãos virão. A igreja tem entendido errado isso. Elas virão até você, se você ouvir a voz do Senhor. Devarim 28:2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Trabalho de casa. Já que você gosta de bênção, quem gosta de bênção? Tá fraco esse negócio, mas tudo bem. Olha só. Se tu gosta de bênção, quando você chegar em casa hoje, lê as bênçãos lá. Amém? Eu não botei as bênçãos aqui não, senão eu ia ficar até depois da manhã falando de bênção. E a gente gosta de bênção mesmo, né? Então, você lê lá. Agora, se tu não ouvir a voz do Senhor, teu Deus, as maldições, vai acontecer o quê? Vão pegar você pelo pé. Rafael, mas eu corro. Ela corre mais que tu. Eu me escondo. Ela te acha. Eu durmo e cubro a cabeça com cobertor. Na hora que tu sair, ela encaixa em você direitinho. Não tem jeito. Desobedeceu, maldição. Obedeceu, bênção. Rafael, por que as pessoas ficam atrás de bênção? Porque elas não estão obedecendo a Deus. Então eu tenho que correr atrás delas. Mas elas fogem de mim. Na hora que eu penso que eu vou alcançar, ela sai fora. Porque eu estou em desobediência. Aí eu preciso ir. E Deus está falando lá no norte, eu vou para o norte. Você sabe que Yeshua fala isso? Yeshua fala isso, Mateus. Eu ouvi que Deus está falando lá no, sei lá, nos Estados Unidos. Vou para lá. Lá em São Gonçalo, vou para lá. Lá para Niterói, vou para lá. Lá para o Rio, vou para lá. Aí tem uns que falam assim, poxa, Deus fala com o irmão fulano e não fala comigo. Você está buscando? Tô. Poxa, comprei passagem para o Rio, não sei aonde, estou buscando. Não é isso que é buscar, não. É buscar de todo o coração, não é buscar de todo esforço carnal. É buscar de coração. E ouvir a voz de Deus. Rafael, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Mas nem ouvir com o ouvido não, meu irmão, da carne, é ouvir com o coração. E o que é ouvir com o coração? Quem sabe? O Senhor diz assim, meus mandamentos são bons. Não são pesados. É isso. É aceitar os mandamentos do Senhor na sua vida. Isso é ouvir a Deus. Aí eles dizem assim, mas a lei de Deus acabou. Aí sabe o que acontece? Você tem que ficar correndo atrás de bênção. E um dia você vai cansar. Tem alguém que já passou por isso? Hein? Tem gente que tem vergonha de falar, mas eu sei que muita gente já passou por isso. E acaba ficando o quê? Cansado. Porque a bênção foge. E a bênção, ela é campeã de velocidade. Você não consegue alcançar ela. A não ser que você obedeça. Aí não é você que a alcance. É ela que te alcança. E a maldição também é a mesma coisa. Amém, meu irmão? Então a bênção e maldição depende de quem?
foi lançada por quem? Deus lançou bênção e maldição. Mas eu vou encher o meu celeiro de bênção ou de maldição? Depende de mim. Depende de você. Ah, Rafael, sério? Sério. Serinho. Depende de você, única e exclusivamente. Ah, Rafael, mas a lei de Deus acabou. Problema seu. Você vai encher o seu celeiro de maldição. Aí diz assim, a igreja é um hospital, está cheio de gente doente. Claro, tem que estar. Está em desobediência. Fica o quê? Doente. E fica mesmo. Porque Deus falou para Israel assim, ó, se vocês me ouvirem, eu não lançarei nenhuma das maldições, nem das doenças que lancei sobre os egípcios. Ó, então se eu não obedecer, o que acontece? Elas virão doença, enfermidade, tudo, vem tudo. Ah, ele fala. Deus é bom conselheiro. Amém. Eu não sei se nós somos bons receptores. O problema é isso. Não é Deus, não. Deus, ele é bom. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Não é aqueles que viajam para tudo quanto é canto atrás. Não é isso. É aqueles que o buscam de seu coração. Não é verdade? Então, gente, olha só. Então, bênção e maldição depende de você. Obedecer ou não os mandamentos e preceitos de Deus. E a palavra de Deus sempre disse isso. Veja Provérbios 13, versículo 21. O mal persegue os pecadores, mas os justos são galardoados com o bem. Olha que coisa bonitinha. Você não precisa nem acordar. Rafael, eu vou acordar de madrugada. Não, filho, não precisa não. A bênção virá sobre sua casa. Rafael, eu preciso deixar a porta aberta ou chaminé aberta? Não, meu irmão. Não precisa nada disso. A bênção vem. E não é só num dia, não. Vem todos os dias da sua vida. Então, justos, meu irmão, que a palavra fala, são os que andam em justiça segundo os mandamentos divinos. Esse é o justo. Justo não é o que nós imaginamos ser. Justos são aqueles que ouvem a voz do Senhor. Rafael nunca ouviu a voz de Deus. Ouviu, abre a Bíblia e lê. Ouvir a voz do Senhor, que a palavra quer dizer, é obedecer. Poxa, Rafael, mas eu não acredito nada disso. Está aí a resposta. É por isso que você é amaldiçoado. Deus não está te amaldiçoando. É você próprio. Porque pelo pecado do homem, toda a terra foi amaldiçoada. Então, o natural é a gente nascer amaldiçoado. Sabia disso? Claro que é, todos nós. Demônio toma conta, demônio arrebenta a vida da gente. Quantas pessoas já tiveram essa experiência? Faz esforço, faz esforço, faz esforço. Quando pensa que vai chegar lá, tchum, acontece uma coisa terrível. Quem já passou por isso? Eu. Mas ninguém, só eu, sou sozinho. Caramba! Eu já passei, lá, todo mundo já passou. Porque nós nascemos em maldição, debaixo de maldição. Uns não gostam de falar, outros têm vergonha, mas eu acredito e posso ter certeza que todos passaram por isso. Quando o negócio está ficando bom, ficou ruim, não é? Aí você fala, não aguento mais, o que acontece comigo? Sou tão bonzinho, Senhor, não é? Não é assim? É. A gente fala assim, sou tão bonzinho, né? Pô, tá lá o Enoque, nem vai na igreja, Senhor. Ele tem lá o seu carrão, a sua esposa, seus filhos, viaja de avião todo dia, e eu aqui. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a gente fala? É ou não é? O Salmo explica isso. Ó. Quase resvalei meu pé ao observar o ímpio prosperando. Quase. Mas quando entrei no recântico do Senhor, no tabernáculo do Senhor, aí eu consegui ver a verdade. Ó. Aí meus pés se firmaram. Mas a maioria de nós fala isso. Deus não dá
asa a cobra. Você está falando que você é cobra. Quem já falou isso? Já? Eu já. Aí depois eu falei, meu Deus, eu estou falando que eu sou filho da serpente. Raça de víbora. Então, está confirmando o que o João falou. Deus não dá asa à cobra. Se desse, eu me daria bem. Estou falando, eu sou uma serpente. Ainda bem que Deus não deu asa para a serpente. Nós mesmos falamos com nossa boca. É só observar. Inclusive, meu irmão, muitos hoje em dia dizem que a lei de Deus acabou. Eu não preciso nem falar sobre isso. Desprezando parte da palavra de Deus. Porém, tem sempre o porém, né? Para estes, veja o que Deus fala em Provérbios 13:13. O que despreza a palavra traz sobre si o quê? Maldição, destruição. Mas, Rafael, eu não quero saber da Torá. Ué, você está trazendo isso aí sobre sua vida. Maldição, destruição. Mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado, recompensado, premiado. Deus abençoa mesmo. Deus enche mesmo. Você nem entende. Você cria gado lá no deserto, o seu gado é gordo, viçoso, e o outro cria gado lá na planície verde, e o gado dele morre e acaba. Aí você vai falar, caramba, esse cara teve muita sorte. Não fala isso? Pô, cara sortudo. Será que ele fez curso em algum lugar para aprender isso aí? Não, meu irmão, é Deus abençoando, porque para Deus não depende de lugar. Deus te prospera aonde Ele quiser. Porque tudo é dele. Ele que criou o deserto. Ele que criou as planícies verdes. Então, se Ele quiser engordar teu gado no deserto, teu gado engorda. Ah, Rafael, não acredito nisso. Esse é o teu problema. Você não acredita. Você precisa acreditar. Porque homem sem fé pode estar na igreja, mas não agrada a Deus. Amém? Vai passar a vida na igreja e vai ser condenado. Porque homem sem fé não agrada a Deus. Então, quem abandona a lei de Deus é apoiador do caos. E louva, sabe quem? O ímpio. E apoia o ímpio. Ainda que diga que não, ainda que diga eu sou crente. Veja o que está escrito em Provérbios 28, versículo 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios. Mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Por isso que quando a gente fala que está obedecendo o mandamento, vira uma guerra dentro da igreja. Até dentro da igreja briga com a gente, não briga? Briga ou não briga? Fala que você saiu da graça. É ou não é? Diz aí, gente. Me ajuda. Pois é. Está escrito aqui. Não está escrito aqui? Vou ler de novo, para eu ver se não é minha vista, porque eu já estou velhinho e às vezes enxergo um pouco. Provérbio 28, 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios. Ou seja, glorificam os ímpios. Então, quando alguém está proclamando que a lei de Deus acabou, ele está louvando, glorificando o ímpio. Mas os que guardam a lei pelejam, guerreiam contra os ímpios. Está aí. Não fui eu que escrevi isso. Está escrito. Então, só para lembrar a todos, maldição ou bênção depende de nós. Se obedecermos ou não a Deus. E obedecer a Deus é obedecer os seus mandamentos. Por que eu sempre coloco isso? Porque muita gente chega para mim, eu quero obedecer a Deus. Como é que eu obedeço a Deus? Alguém já te perguntou isso? Hein? A mim já.
Eu quero obedecer a Deus, estou esperando Ele falar comigo, para eu obedecer Ele. Gente, muita gente fala isso. Mas, meu irmão, está escrito lá. Não, Deus ainda não me falou. Deus não te falou? Já falou, está lá na Bíblia. Não, meu irmão, não, eu estou indo na igreja, não falou ainda não. Eu falei, então tá bom. Então fica esperando. Ele está falando. Yeshua falou a parábola do rico e do Lázaro. Aí ele falou, manda um morto dentre nós falar com eles que eles crerão. Não. Lá eles têm o quê? Moisés e os profetas. Ouçam. Os profetas já tinham morrido. Ouçam, aqui ó. Ouça. Aí a pessoa vem me dizer, eu não sei qual ministério que Deus tem para mim. Não, meu irmão. Não, porque Deus não me falou ainda. Meu irmão. Que dia que ele vai falar? Não sei, eu também não. Você vai ficar esperando. Por que você não lê a Bíblia? Porque Deus vai te mostrar o que Ele quer. Sabe o que Ele quer de nós? Ontem a gente falou. Servir. Você não sabe o que Deus quer? Sabe sim. Ele quer que você sirva. Começa a servir para você ver se Ele não manifesta a sua glória na sua vida. Você acha que Deus não vai falar com a gente o que Ele quer, meu irmão? Se Ele não falar o que Ele quer, como é que a gente vai fazer? A gente está perdido, porque se Ele não falou, a gente vai fazer o quê? O que a gente acha? Abre a Bíblia que Ele vai falar com você, meu irmão. Rafael, mas Deus fala pelos profetas? Também fala. Mas o essencial está ali. Ele vai falar contigo, com certeza. Deus não mente. Então, meu irmão, como Israel não obedeceu, como também os gentios não obedecem, mas Israel não obedeceu ao grande erro de entendimento dentro da igreja que diz que Yeshua discutiu com os fariseus porque eles eram legalistas. Legalista é aquele que obedece, não é? Lei. Eles não eram legalistas, eles eram transgressores da lei de Deus. Olha Yeshua falando em João 7,19. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por quê? Procurar e matar. Os fariseus, eles seguiam tradições e não a lei de Deus. E a igreja está seguindo o quê? E não a lei de Deus. Parece ou não parece? A igreja briga contigo quando você fala que cumpre o mandamento? Fala que você caiu da graça. Você não foi salvo porque cumpriu lei. E você vai entender por quê. Inclusive, Estevão é apedrejado porque ele falou essa verdade para Israel. Sabia? Veja em Atos 7,53. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos e não a guardaste. Jesus mente? Então não adianta nenhum judeu dizer que obedece o mandamento, porque Yeshua disse que não obedeceu. Clareou aí o entendimento? Por que o templo foi derrubado? Porque Israel quebrou o pacto. Quebra do pacto vem através de quê? Desobediência do mandamento. Por que Israel foi expulso de Canaã? Porque Deus falou, se descumprir os meus mandamentos, eis que vos espalharei por toda a terra, entre as nações. E vós adorarei deuses de pau e pedra. Ó, Israel espalhou ou não espalhou? Mas voltou porque Deus falou que vai voltar. É por isso, não é porque Israel obedeceu, não. É porque Deus falou que traria de novo Israel para Canaã. E o remanescente creria nele. Amém, meu irmão? Então, inclusive, Estevão, um judeu, também foi apedrejado porque falou que Israel não obedecia mandamento. Não é à toa que o Filho de Deus profetizou a respeito do fim, lá em Mateus 7, de 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu
E o que é a vontade do meu Pai? Que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem profetiza no nome de Yeshua? O macumbeiro? Quem? Gente, quem profetiza? Pois é, quem foi batizado com o Espírito de Deus. Se você profetiza e não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, essa sua profecia é maligna. Agora, se você foi batizado com o Espírito Santo e profetiza, é coisa que vem de Deus. Ó, então quem está falando com ele aqui é quem? Conhece o reino de Deus, quem reconhece Yeshua como Mashiach, reconhece Yeshua como Filho de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, é nova criatura. Ficou estreito. O caminho é? A porta é? Mas eu não sou batizado com o Espírito Santo? É. Mas posso ser condenado? Sim. E em teu nome não expulsamos demônio? Quem expulsa demônio? O nome de Yeshua. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Curamos enfermos, ressuscitamos mortos? Maravilhas. Então, olha o que Yeshua fala. Lhes direi abertamente, não é no esconderijo não, é abertamente, para todo mundo ver. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí o cara pergunta assim, o que é iniquidade? Aí fala, pecado. Aí o cara diz, eu não estou pecando. Aí pergunta, o que é pecado? Pecado é pecado, uai. É o errar o alvo. Eu não bebo, igual aquele no Nordeste. A gente estava falando, eu e Nenel, estava viajando no Nordeste, aí falamos de Yeshua para o cara falou, não, eu estou bem. Por quê? Não fumo nem bebo. Eu falei, tá bom. Tá bom. Mas a igreja pensa assim. Ninguém sabe, às vezes, o que é praticante da iniquidade. O que é? O que é pecado? Pecado é o ai. Pecado é o ai. Pecado é pecado, uai. Mas, meu irmão, o que é pecado? É pecado, uai. Você está me irritando. Sabe o que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Por isso Paulo fala, se não tivesse a lei, o pecado não era levado em conta, porque eu não conheço a lei. Pois é, então... Se Yeshua morreu para que eu não cumpra o mandamento, Yeshua morreu em vão. Sabe por quê? Porque ele não precisava morrer para a gente desobedecer. Precisava, gente? É só parar para pensar. Se ele teve todo esse trabalho para o Rafael ficar pecando, descumprindo o mandamento, sinto muito, ele não precisava ter tido esse trabalho, porque naturalmente a gente já faz isso. Então, meu irmão, não é à toa que ele morreu. Ele morreu para que nós fôssemos transformados em novas criaturas, para que pudéssemos estabelecer os mandamentos de Deus na terra. Aí faz sentido, não faz? Aí faz. Mas ficamos aí, o que é praticante da iniquidade que Yeshua vai rejeitar, mesmo se for batizado com o Espírito Santo? Iniquidade, gente, é quem não obedece mandamento. Vem de anomos. Nomos é lei. A é a negação. Aquele que nega a lei. Está cheio dentro da igreja. E aí? São batizados com o Espírito Santo. Profetizam. Curam pessoas. Sapateiam. Oram em línguas. Mas não serão salvos.
Rafael, mas ele recebeu o Espírito. Só não basta. O Espírito de Deus precisa estar em mim, sim, é verdade. Mas eu preciso gerar fruto de salvação. Senão não adianta. O caminho é estreito. O pessoal está pensando que não. O caminho é estreito. Eu vi com meus olhos. O Senhor me levou e me mostrou o caminho estreito. E me mostrou a porta estreita. Só passa um, não passa grupo, não. E vamos todo mundo, que legal, bacana. Isso é no caminho da perdição. Eu vi. Gente, o caminho da perdição é lindo. Lindo, confortável, dá até para rolar. Lindo. Muita gente passa por ele. É mesmo, o que Yeshua falou? Céu de brigadeiro. Sabe o que é isso? Temperatura agradável, rola, brinca, um monte de gente passando, todo mundo feliz. Agora o caminho da salvação é estreito. Passa um de cada vez. E eu andando nele, tinha pedrinha. Você já viu quando você está na subida e tem pedrinha? Você escorrega? Você tem que fazer um esforço maior. E quando eu fazia aquele esforço maior, tinha umas plantas que cortavam minhas pernas. E doía. Não sei o nome não, mas doía. E eu fazia um esforço dobrado. E depois de andar naquele caminho, o que eu vejo? Uma porta na rocha estreita. Amém, meu irmão? A gente podia fazer um louvor assim, o caminho do Senhor é estreito. Porque é. É. Só entra um de cada vez. Não entra multidão. Não entra irmão, pai, mãe junto, não, meu irmão. Não entra, não. Você está pensando que entra amiguinho? Vamos lá, todo mundo, que legal, nós somos amigos, que bom. Não entra todo mundo, não, meu irmão. Você tem que individualmente gerar fruto. Individualmente estabelecer mandamento. Você não pode ser iníquo. Iniquidade é aquele que não estabelece o mandamento do Senhor. Você é gerado nova criatura, não é para orar em línguas, não é para ressuscitar morto, não é para você expulsar demônio, mas é para você estabelecer o mandamento do Senhor. Língua, expulsar demônio, é a autoridade que o Senhor nos dá para serviço. Pois é, se você for ver, Balaão era falso profeta ou era um profeta de Deus? Você vê os outros falando aí que era falso. Não era não, meu irmão. Ele profetizou a respeito de Yeshua. Ele falou: de ti, ó Jacó, procederá uma estrela. E o bastão de autoridade não sairá de Jacó, até que ele venha, e nele os gentios esperarão. Isso veio de Deus ou isso não veio de Deus? Está cumprindo hoje aí. Um monte de gentio esperando no rei de Israel. Está aí, na estrela que veio do céu. Ó, cadê a bandeira? Ah, não está aqui. A bandeira de Israel tem uma estrela. Que estrela é essa? Davi escolheu como escudo. Escudo de Israel. É o Mashiach. É a estrela que veio do céu. Sabe por que tem 6 pontas? Porque ele viria como homem. E um homem foi criado no 6º dia. 6 está ligado à criação do homem. Então ele não era um falso profeta, mas ele foi salvo. Deus mandou matá-lo. Mata ele. O dia que você pegar ele, mata ele. Israel foi lá e matou. Porque Deus mandou. Porque ele fez Israel pecar. Então não se baseie em profecias. Todo profeta que falou, você tem que observar a vida dele. Tem frutos de salvação? Se não tem, meu irmão, bota do lado, sai de perto.
E Deus fala isso através de Moisés. Eu não vou entrar nesse detalhe, senão a gente vai sair do assunto aqui. Então, iniquidade é não obedecer mandamento. Se não obedece, continuará debaixo de maldição, gente. É simples. É simples. Não adianta você falar que não. Se você persistir nisso, você vai continuar debaixo de maldição. Não tem jeito. Se Israel recebeu a lei e não obedeceu, não ficou igual ao gentio que não obedece porque não tem a lei? Ficou igual ou não? Não adianta eu ter a lei e não obedecer, porque eu fico igual quem não obedece porque não tem. Então fica o quê? No mesmo nível. E é isso que a Bíblia nos diz. Por isso, Shaul, Paulo, fala em Romanos 2,9, pois que somos melhores, Paulo está falando, Paulo é judeu, ele está dizendo, os judeus são melhores do que eles, os gentios? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como grego aquele quer dizer gentio, todos estão debaixo do pecado, porque todos desobedeceram. Então, tanto judeus e gentios. Israel recebeu um mandamento. Israel não obedeceu, ficou igual ao gentio, então ficou todos dois debaixo do pecado. Logo, como o judeu recebeu a lei e não obedeceu, e o gentio não tem a lei, logo não obedece, então Deus encerrou todos debaixo do quê? Da desobediência. Bonitinho e simples. Como também está escrito em Romanos 11:32. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aí, ó. Israel tem a lei, não obedeceu. O gentio não tem a lei, não obedece. Então ficaram igual. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia com aquele que crê. Essa é a graça. Tanto judeus como para gentios. Todos dois são desobedientes, mas Deus quer usar de misericórdia para com aquele que crê, seja judeu, seja gentio. Que coisa bonitinha. Deus é perfeito, não é verdade? Deus não é injusto. Se Israel tivesse obedecido à lei, seria diferente. Israel não teria sido expulso de Canaã, o templo não teria sido derrubado. E hoje, sabe onde nós estaríamos? Eu quero perguntar a você. Onde nós estaríamos hoje? Que silêncio. Em Israel. Amém? Glória a Deus. Nós estaríamos lá esperando a descida do Mashiach para reinar sobre toda a terra. Mas Israel desobedeceu. Aí Deus teve que fazer, Deus é justo. Deus não é injusto, gente. Deus teve que fazer o quê? Cumprir o que está no pacto. Vou espalhar Israel de toda a terra. Mas Deus não esqueceu do que ele prometeu ao pai Abraão. O que Deus falou? Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus falou assim, vou levantar o meu servo Ciro e vou mandar o meu servo Ciro soltar os meus filhos para eles voltarem para Canaã. Mas por quê, Senhor? Para cumprir a minha promessa ao meu amigão Abraão. Porque nele serão benditos o Brasil, a Argentina, o Paraguai, a África, o Uruguai, a Bolívia, Portugal, com aquela língua feia, espanhol, francês, quem mais? Até o alemão. Se o alemão crê, ele é liberto. Até o alemão. Não faz. O índio. Quem mais? Coreia do Norte. Rússia. China.
Aquele povo que vive lá no Polo Norte, como é que eles chamam? Esquimó. Quando eles conhecem Yeshua, para de entregar a mulher deles como objeto de visita para o visitante. Larga tudo isso. Converte o coração. Então Deus, ele é cumpridor de sua promessa, ainda que o homem não cumpra. Então Deus trouxe Israel para Canaã. Você vai notar assim, ó, Israel ficou em Canaã até Yeshua fazer a obra dele. Foi ou não foi? Precisão exata, ó. Yeshua nasceu, cresceu, fez a obra, morreu no madeiro, ressuscitou, fez o que tinha que fazer, subiu ao céu, sentou à destra do Pai, tempo foi derrubado, Israel espalhado. É ou não é isso? Israel tem sofrido, meu irmão. Mas Israel tem sofrido pela quebra do pacto. Aí Deus levanta Isaías muito antes e fala assim: pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, Sião está de parto e nascerá. Quem poderia entender isso em 1801? Ninguém. Quem que entender? Só quem era do Senhor. Era para a igreja entender, a igreja não entendeu. Não entendi por que a igreja não entendeu. Entendeu? Porque era para entender. Não tem o Espírito? Por que a igreja não entendeu? Aí sabe o que a igreja inventou? Israel acabou. Agora nós que somos Israel de Deus. Por isso tem a teologia da substituição. Foi por causa disso. Porque a igreja também ficou cega. Porque a igreja também quebrou o mandamento. E quando a gente quebra mandamento, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouve. Aí começa a inventar besteira. Aí se espalhou por toda a terra. Mas Deus não prometeu? Gente, começa Hitler a se levantar na Alemanha. Cara, eu acho isso impressionante. Hitler não tinha nada contra judeu, gente. A história não era nada com judeu nenhum. Judeu estava vivendo lá, estava próspero, lá tinha suas lojas, tinha sua sinagoga, estava tudo tranquilo. Aí o bichinho começa a nascer. A mãe de Hitler tem o tal do Hitler, põe o nome Adolf. Sobrenome Hitler. O bichinho começa a crescer, cara. Começa a crescer, cheio de problema. Não consegue ter uma noiva. E ele era bonitão, de olho azul. Com aquele bigodinho fora de moda. Aí todo mundo rejeitava ele. Essa é a história dele. Aí ele entra na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha toma uma surra. Ele sai injuriado. Ele nem era alemão, viu? Ele era austríaco. Sai injuriado. Aí começa. Povo alemão, frustrado, na miséria. Israel lá prosperando. Onde Israel vai, prospera. Até numa Alemanha pobre. Aí o Hitler, já sei o que eu vou fazer. Já que a gente está vendo aí os judeus ricos e nós alemão pobre, a culpa é dos judeus. Os judeus é que estão... Gente, que estalo maneiro. Eu agora estou entendendo. O nosso problema é Israel. O que a gente deve fazer com eles? Mata eles, que o negócio melhora. Meu irmão, de repente o negócio virou contra Israel. Isso é demônio, meu irmão. É demônio. O judeu que não saiu da Alemanha, porque muitos saíram antes, mas o judeu que não saiu da Alemanha, da Polônia, daquela região da Europa, se deram mal. Esse endemoniado. Mas Deus já tinha dito, olha que coisa tremenda. Pode uma nação nascer em um só dia? Pois é, Sião está de parto e nascerá.
tinha nada a ver, a Segunda Guerra Mundial não tinha nada a ver com judeu. Nada. O demônio entrou no Hitler e fez o que Judas Iscariote fez. Entregou Israel. Foi ou não foi? Mesma coisa. Só que Deus tem o escape. Deus sempre dá escape a Israel, seu povo. Porque ele falou uma coisa que ninguém proclama, mas eu falo: Israel nunca deixará de ser povo diante de mim. Em 48, as nações cheias de complexo, porque morreu muito judeu. A consciência pesou. Vamos reunir. Gente, devolve ou não devolve? Não, não devolve. Bota eles lá no Amazonas. Mas lá não é a terra deles. Teve assunto. Bota no Amazonas. Não, bota na África. Não, lá não é terra deles. Bota onde? Gente, terra deles é Canaã. Roma tirou eles de lá. Não, Canaã não dá, os árabes estão lá. Canaã, gente. E fica aquela discussão, dias discutindo. Aí tem voto, deu um empate. Caramba. Empatou o negócio. Como se ninguém quisesse nada. Um brasileirinho, Oswaldo Aranha. Os olhos se voltam para ele. Às vezes eu fico imaginando aquelas butucas tudo olhando para ele assim. O que você vai falar? Israel torcendo, fala, por favor. Os árabes e os outros gritando, não fala. E ele deve ter ficado ali naquela hora, caramba, meu Deus, o negócio caiu na minha mão. Eu não queria isso não, Senhor, tem misericórdia. Mas Deus inclinou o coração dele. E ele falou que era a favor que Israel voltasse para a sua terra de origem. Não. Explodiu Israel de alegria. E Israel voltou a ser país, nação em Canaã em um dia. Que coisa tremenda, né? Dá até vontade de chorar de ver. Que maravilha é isso. Que maravilha é essa? O diabo pensou que ia destruir a nação santa. Só pensou. Fez tudo certo. Armou, entrou no Hitler, mandou matar todo judeu. Mas não conseguiu cumprir. Porque adiante de Deus vai o Deus Todo-Poderoso. Diante de Israel vai o Deus Todo-Poderoso. E aí abriu o caminho de escape. E Israel voltou a essa nação bela e pujante. Que nação bela. Que Deus abençoe Israel, gente. Que Deus venha se revelar a Israel, é só o que falta. Não, falta o templo também. Vão reconstruir o templo. E Yeshua vai se revelar a Israel. Gente, o dia que Yeshua se revelar a Israel, a igreja vai dançar e cantar de alegria. Que coisa linda vai ser, gente. Eu acho que a gente vai criar até salmos novos, né? A igreja vai sair cantando bela, de vestes brancas. Israel chorando e falando, é ele. Meu Deus, nós esperamos tanto, é ele, é ele, é ele. Um falando com o outro. O diabo não pode impedir isso. Estou com medo da terceira guerra mundial. O problema é seu. Yeshua vai voltar. E vai reinar lá de Jerusalém, diante do seu povo de Israel. Meu Deus, coisa mano. Nem sei porque falei isso tudo.
Já perdi até o fio da meada. Pois é. Que coisa tremenda. Contei a história inteira. Ó, olha só. Então, se ouvirmos a voz de Deus, somos abençoados. E se não ouvir, somos amaldiçoados. Concluímos que tanto judeus como gentio, por desobediência dos mandamentos de Deus, estão debaixo de maldição, que primeiro foi anunciado, sabe aonde? Para Adão, lá em Gênesis 3:17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, ó, por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Você quer ver como é que a terra é maldita, cara? Você só tem a terra para habitar. Constrói tua casa maneira. Estados Unidos sabe muito disso, né? Compra um carrão maneiro, sua esposa bonitona, seus filhos estudando, sua casa de 2 andares. Aí você acorda de manhã, escuta na rádio. Tá nascendo um furacão na região tal do Brasil. Ei. O americano já fica... Ai, meu Deus, já vem o furacão. Pois é, meu irmão. E o furacão vem. E o que ele faz? Mas aqui não é o lugar que a gente habita? Então tem alguma coisa errada. Você está todo contente, você é atleta, gosta de andar no meio do mato, subir montanha, descer montanha, e vai lá com seu tênis, sua bermudinha maneira, com a sua aguinha bebendo, aí tu pisa no mato, vem uma cobra, tuf, te pica. Ué, não acontece não? E não tem ninguém perto. Aí tu morre. Ué, mas não é o lugar da nossa habitação? O lugar da nossa habitação agride a gente. Agride, gente. Agride ou não agride? O pessoal da África, que conhece a África lá, como chama o país? Moçambique. Estava todo mundo feliz, carinha com rádio no ombro, tchan, 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 tchan. E a nuvem vem vindo. É ou não é? É assim que acontece, gente. É assim mesmo. E o cara lá, pô, no churrasquinho, não, eu vou, não fala, né, se Deus permitir, né? Eu vou no churrasco na sua casa assim, né? Compra o frango lá, como você fala, né? E vamos sim, beleza. Vou convidar a turma. Legal, vamos lá, todo mundo. E o cara com radinho. De repente, meu irmão, começa a ventar, vem uma tempestade e a água do mar invade a terra, matando todo mundo. Tinha gente, animal em cima boi em cima da árvore, morto. Matou gente a pampa. Ué, mas aqui não é a terra? Não é o lugar da nossa habitação? Como é que pode matar a gente assim, gente? Tem algo errado. Será que ninguém para pensar? Aí o cientista fala assim, então vamos procurar uma terra aí, um planeta igual a Terra aí no universo, para a gente sair fora, porque eles já detectaram que a Terra está perecendo. Quem já viu as geleiras? Já viu? Elas estão derretendo. Você sabe que eles estão filmando as geleiras lá do alto do satélite e eles mostram os filmes, gente, está diminuindo rapidamente. E está aumentando o nível dos... É muita água. Mas não fica com medo não, que Deus falou o quê? Que não vai destruir com água. Fala, fica tranquilo. Não fica nervosinho não. Mas fica ligado, tá ligado? Fica ligado. Aí a ciência está pensando o seguinte, nós vamos achar uma outra terra aí que não esteja em processo de destruição, a gente manda o ser humano para lá e salva o ser humano.
Não, não é Marte, não, eles estão procurando terra aí. No lugar habitável que fala. Na mesma distância da nossa estrela, porque a nossa Terra está numa distância tão exata que 1 minuto para frente queima tudo. 1 minuto não, acho que é segundo. Para trás congela tudo. Então, nessa área habitável que eles chamam, eles estão procurando planetas. Eles estão encontrando. Aí eles vão fazer o seguinte, a gente vai escapar, porque a Terra vai acabar, vai ser destruída. Mas só, gente, olha como Deus é perfeito. Tem uma profecia que diz o seguinte, presta atenção. Ainda que tu coloque o teu ninho nas estrelas, como a águia, eu vos trarei de lá até a terra e entrarei em juízo convosco. Mesma coisa da profecia de Isaías, ninguém liga. Mas Israel está em Canaã. Ninguém liga para essa profecia, mas o homem está indo para as estrelas. E vai chegar a hora que Deus vai trazer todo mundo e entrar em juízo com o homem. Então, meu irmão, olha só. Deus falou dessa maldição, por isso que essa terra está assim. E que essa maldição foi especificada e proclamada do Monte Ebal para Israel. Deus só pegou e especificou, porque ele falou, maldito seja toda a terra. Então agora ele falou assim, maldito seja a tua água, maldito seja o que você come, maldito seja o fruto do seu ventre, maldito seja o teu animal, maldito seja a tua plantação. Então agora ele está, você está entendendo, gente? A maldição é geral, mas ele está explicando agora, ó, tu está amaldiçoado, meu filho. Se você continuar me desobedecendo, vai ficar debaixo de maldição. Então, e para sair de debaixo da maldição existente na lei, por causa da desobediência, judeus e gentios só têm uma solução. Quem sabe qual é? Pastor Lúcio vai dar uma caixa de bombom suíço, 100% cacau amargo, porque aí você não gosta, eu gosto, você me dá. Brincadeira, pastor Lúcio. Pô, aí foi você, hein? Só tem um caminho, gente, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. Sem ele, judeus e gentios permanecerão debaixo de maldições. E para tirar judeus e gentios de debaixo das maldições, Yeshua desceu do céu, deixando a glória que tinha com o Pai, e se fez maldito. Uma vez eu falei isso na igreja, o pessoal levou até susto, porque não estão acostumados a ouvir. Mas Yeshua desceu do céu e se fez maldição, se fez maldito. Rafael, de onde você tirou isso? Gálatas 3,13, é só você ler a Bíblia. Mashiach nos resgatou da maldição da lei. Muita gente pensa que a Bíblia está falando que a lei é maldita. Não é isso não, meu irmão. Da maldição que tem dentro da lei. É isso que o Paulo quis dizer. Proclamado a Adão e especificado lá no Monte Ebal para Israel. Fazendo-se maldição por nós. Ó, ele se fez maldito. Porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Yeshua se fez maldito para nos tirar de debaixo da maldição proclamada no Monte Ebal. Amém. Não é a lei que é maldita, pois na lei tem bênçãos e maldições. Tem as duas coisas. Por que você não chama a lei, então, de bênção? Porque tem bênção e tem maldição. Bênção para quem obedece, maldição para quem desobedece. Como vimos em Devarim, quem crê em Yeshua é tirado da desobediência e, consequentemente, de debaixo da maldição proclamada e especificada do Monte Ebal. Inclusive, Yeshua proclama lá em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, opressão, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que Yeshua quer dizer com jugo e fardo? Todo mundo calou a boca. Agora você pode dar o prêmio. Hã? O que é o jugo, gente? Eu vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Brincadeira. O que é jugo, gente? Sabe quem nos responde o que é jugo? 1 João 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Deus é que Yeshua chama de jugo. Por isso que ele fala que o jugo dele não é pesado. E João confirma que as leis de Deus não são penosas, não são pesadas. Amém? Como também Paulo afirma em Romanos 7,12, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Rafael, de onde vem que a lei é pesada? Quer saber? Quem quer saber? Do diabo, que usa a sua carne. E aí ele diz assim, pô, esse mandamento aí, isso é muito pesado para você obedecer. É mesmo. Gente, a lei acabou. É muito dura a lei de Deus. Deus era duro lá atrás, agora ele ficou legal, paz, amor, bonzinho. Entendeu? Pois é, muito mandamento, não dá para seguir não. Isso tudo é o diabo na carne da pessoa. Qualquer pessoa que estiver ministrando, falando a lei de Deus acabou, é o inimigo na carne dele que está falando. Ele ainda não matou a carne no madeiro. Como que Paulo pode dizer? De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O jugo de Yeshua é suave e é leve. Como também, da mesma forma, o rei Davi proclama lá no Salmo 19, versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor traz gozo no coração do homem. E quando traz gozo, ele cura a alma. Muita gente está ferida dentro da igreja e não é curada porque não permite a espada mais cortante que 2 gumes penetrar no teu interior e separar alma e espírito e trazer gozo no coração. Tem gente que tem medo de falar gozo, porque lembra de sexo. Você tem que matar sua carne no madeiro. É gozo no meu interior. A lei de Deus traz prazer, traz gozo, traz alegria, traz cura. Que coisa tremenda. Até Davi, hein, meu irmão? Olha lá, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Alumia os olhos, tira você da cegueira do mundo. O quê? Salmo 19, 8. Veja como a excelência da lei do Senhor é cantada por todo o Salmo 119. Gente, o Salmo 119 canta, eu diria, canta a excelência da lei de Deus. Vá ler o Salmo 119 e meditar nele, meu irmão, senão eu ia ficar aqui o dia inteiro. Ó, a resposta está, sabe por que as pessoas ficam em estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento, ou seja, angustiadas e em depressão? Sabe por quê? Eu vou dizer para você, a resposta está no Salmo 119, de 92 a 93. Se a sua lei não for o meu deleite, o que é deleite?
prazer. Se a tua lei não fora meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia, aflição, depressão, chame como você quiser. Ah, na igreja também tem gente com depressão. Claro que tem, está negando a lei de Deus. A lei de Deus não é um prazer para ela, é um peso, então vai ficar em depressão mesmo. Mas eu orei, ungi. Não adianta, meu irmão. Não adianta. A lei do Senhor tem que se tornar um prazer para mim, um gozo dentro de mim. Eu tenho que sentir alegria com ela. Aí ela vai me lavar para a glória de Deus. Veja também o Salmo 1:2. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí o cara fala, é Antigo Testamento, joga fora. Vai morrer, vai morrer. E vai, além de morrer, ser condenado, e além de ser condenado, vai ter o peso de muitas vidas que serão condenadas por causa daquilo que ele tem ensinado. Não é à toa, meu irmão. Não é à toa que Paulo, depois de conhecer Yeshua, diz que a lei de Deus é espiritual e nós somos carnais, vendidos sob o pecado. E ele nos descreve o conflito entre espírito e carne. O pessoal acha que ele está falando dele. Ele está falando de nós, que somos regenerados. Começa a ter um conflito, gente. Sabe por quê? Porque a salvação ainda não é o despojar, tirar o corpo da carne. Então o que acontece? O Espírito vem, Deus vem e faz assim no meu espírito, ó. Aí meu espírito volta a viver. Aí é que a coisa vai começar. Aí é que a guerra vai começar. O espírito vai lutar contra a carne. E a carne vai lutar contra, para que tu não faça o que tu quer. Aí fica aquela guerra. Tem gente que vai com essa guerra e vence. O espírito vence. Tem gente que vai com essa guerra e quem vence é a carne. Isso é uma batalha. É a maior batalha. Rafael, eu estou com medo da bomba atômica. Não, meu irmão, fica com medo de bomba atômica, não. Fica com medo dessa guerra dentro do teu coração. É essa que é a peleja que vai determinar se você vai andar com Deus para sempre ou será condenado eternamente. Essa é a maior batalha que possa existir na face da terra. Tem muita gente falando, estou com medo da terceira guerra, com medo do apocalipse. Fala sério, meu irmão. Você tem que ter medo dessa guerra que entra no teu coração. É esse medo que você tem. Porque se você alimentar a carne, o espírito em você será apagado. Se você alimentar o espírito, essa carne será morta no madeiro com Yeshua. Então, meu irmão, olha o que Paulo fala em Romanos 7, 14 a 21. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas nós, eu não vou falar eu, porque os outros falam que ele está falando dele. Mas nós somos carnais, vendidos sob pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Isso é um conflito. Eu não quero, mas tem algo que me puxa para fazer. E se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus, que é boa. Já mudei. Antes eu fazia. A partir de agora, tem algo que fica falando para mim não fazer. E tem algo me puxando para fazer. Mas eu, dentro de mim, já não quero mais fazer. Então eu estou dizendo para Deus que eu concordo que a lei dele é boa. Que coisa bonitinha. Parece até mingau doce. Apesar que eu não gosto. Mas até parece. Mel. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Por quê? Eu ainda estou nessa carne. Que coisa. Por que não ensina isso na igreja? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne,
Ó, na minha carne, põe a mãozinha na sua carne, belisca aí. Ó, sua carninha. Ah, Rafael, eu fiz cirurgia plástica, tô bonitão, botei botox, pintei cabelo, mas, meu irmão, escuta isso aqui, ó. O rapaz chegou e botou cabelo, estava careca, botou cabelo. Mas o pecado porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas, Rafael, botei botox, eu sei, filhinho, mas o botox também não tem nada de bom. Não melhorou a tua carne. Não, mas tá tudo esticadinho. Eu sei, meu irmão. Mas se você deixar, vai enrugar tudo de novo. Ó. E com efeito, o querer está em mim. Está em mim agora. Eu quero obedecer à lei de Deus, mas o fazer não. Por quê? Porque eu tenho contato com o mundo, com esse corpo, que ainda tem pecado. Deu para entender? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mais. Mas o pecado que habita em mim, acha então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso é um conflito de quem é regenerado. Porque quem não é regenerado já faz o mal e não questiona. Mas quem já é regenerado entra no conflito. Porque dentro de mim, e Paulo vai falar isso, ele tem prazer na lei de Deus. Como Davi teve prazer na lei de Deus. Como Yeshua tem prazer na lei de Deus. Como nós temos prazer na lei de Deus. Mas eu vejo outra lei nos meus membros, me puxando para a morte e para o pecado. Olha o conflito aí. Quem vai ganhar essa guerra? Quem vai ganhar essa guerra? Isso é pessoal. Quem vai ganhar? Aqui Paulo descreve a luta que há naqueles que são regenerados no Espírito por Yeshua. Pois quando Yeshua nos regenera no Espírito, passamos a ter duas naturezas, a espiritual e a carnal. E essas duas naturezas são inconciliáveis. Aí tem muita gente que começa a enfraquecer, começa a dizer assim, puxa, não vou lá não, porque aquele barbudo fala uns negócios muito esquisitos. Eu acho que eu vou para a praia que é melhor. Aí a carne está ganhando. Vai para a praia mesmo, sabe por quê? Aquele cara é esquisito mesmo, não tem nem cabelo, entendeu? Vai mesmo para a praia, pega um solzinho, bronzeia a carne, você vai ficar lindão, lindona, vai fazer a sua vontade. É isso mesmo. Aí vai. Não aguento ouvir aquilo não, ele é exagerado, ele é fanático. Não é assim que fala? É radical. Ele está na lei, ele caiu da graça, ele só prega sobre a lei. Vai lá não, não vai não, hein? Só fala em morte. Aí acaba alimentando o quê? A carne. E meu irmão, a carne quer destruir o espírito e o espírito a carne. Não tem como conciliar, ficar amigão, não tem. Não, eu tô lá, mas tocar também. Não tem essa história para Deus. Não tem, ou é espiritual ou é carnal. Rafael, eu quero ficar dos dois lados. Eu quero ficar dos dois lados. E Yeshua falou, ou é quente ou é frio. O do meio eu? Vomito é bom ou é ruim? Quem quer beber um copinho de vomito? Então vomito não é coisa boa. Então se eu estou no meio, para Deus eu não sou coisa boa. Se eu estou aqui, eu posso ter a possibilidade de ir para lá. Mas se eu estou no meio, meu irmão, ele vai te vomitar. Não, Deus não se agrada disso. Tá. Quem está no meio está reprovando. Não, Rafael, mas eu quero um pouquinho só. Um pouquinho só de reprovação para você. Você vai... Todos. E era uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Deus não brinca, gente. Então,
É a mesma coisa que Paulo falou lá em Gálatas 5,17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que coisa interessante, o Paulo não está falando que a alma luta contra o espírito, está falando a carne. No meio fica a alma, somos nós. O que eu faço? Caramba, estou com vontade de ir no baile, tomar uma cerveja, fumar um baseado, estou afim, mas Deus não gosta disso. Será que eu vou? Vou só na sexta-feira. O que tem? Só uma vez, eu fiz isso. Eu vou lá. Pô, o que tem? Eu só vou ver meus amigos. Aí os amigos ligaram. Rafael, tu vem pra festa? Tô pensando. Aí, sexta-feira foi ficando de noite. Falei, caramba, eu também sou doente. O que tem eu encontrar meus amigos? É assim mesmo. Desci, peguei a moto, convencido. Eu já conheço Deus. Aí, fui. Cheguei lá, né, meu irmão? Uma festança, só gente com dinheiro, gente dos Estados Unidos. Aí, Rafael, eles sabiam que o senhor tinha me convertido, eu estava falando para todo mundo aí. Como é que eles falavam mesmo? Você não perdeu o reinado. Sei lá, eles usavam um termo lá, né? Nunca perde o reinado. Vem cá, Rafael, tem cocaína. Tinha cocaína direto, maconha direto. Aí eu falei, caramba, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí os caras me envolvendo, não, pô, fumo baseado aí, Rafael, não sei o quê, pé. Aí eu falei, Senhor, só vou dar umas tragadinhas. Assim mesmo, gente. Assim mesmo. Não tenho vergonha de dizer, não. Vou dar só umas tragadinhas. Aí, faz aí. Não, grande não, pequeno. Eu achava que o pequenininho não tinha problema. Olha a cabeça. Aí fumei. Quando eu comecei a fumar, aquilo me fez um mal na alma. Falei, Deus, me perdoa, Senhor. E todo mundo tapinha nas costas. Vamos lá, Rafael, não sei o quê. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Não, o pessoal não me largava, cara. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Esse pessoal vai cheirar muito, cada um vai para um canto, eu vou sair fora. Aí eles ficaram lá, cheiraram. Aí eu saí fora. Vim para minha casa arrasado. Guardei a moto, subi. Eu não falo para vocês que Deus pegou pelo meu cabelo. Quando eu chego no quarto, que eu fecho a porta, eu senti a mão de Deus assim, me jogou no chão e falou assim, eu te tirei de lá. Nunca mais volte para lá. Lá é terreno de morte. E eu não canto assim a presença de Deus. Deus não fala assim, eia, desçamos. Ele desceu ali, me repreendeu. E quando ele saiu, eu já saí sarado e arrependido e nunca mais voltei. Essa é a batalha. Essa é a guerra, quase que eu perco. Deus foi misericordioso. A gente não passa por isso? O que tem? Não tem problema nenhum. Eu sou tal, eu consigo, eu vou lá e não vou fumar nada. Aqui não vai. Disso eu conheço. Cai mesmo. Amém, meu irmão? Essa é a batalha. Por isso Paulo já li, né? Enquanto a carne luta contra a lei de Deus, o homem interior espiritual tem gozo, prazer na lei de Deus. Não tem como harmonizar isso. Por essa razão, Paulo proclama perguntando em Romanos. Olha o que ele pergunta em Romanos 7:24. Miserável homem que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Como todo judeu, ele mesmo responde em Romanos 7:25. Graças a Deus por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, o homem interior, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Não acabou não, vocês estão querendo ir embora? Então Paulo nos explica que a carne precisa ser morta para que possamos viver para a justiça. Veja Romanos 8, de 1 a 14. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua HaMashiach. Porque a lei do Espírito da vida em Yeshua HaMashiach te livrou da lei do pecado, ou seja,
da maldição e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava, esse termo aqui não foi bem traduzido, a lei não pode ser estabelecida na carne. Amém? Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso que eu falo que nós éramos inimigos de Deus, todos nós, porque andávamos na carne. Pois não é sujeita à lei de Deus, está vendo? A carne não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém? Eu não posso obedecer à lei de Deus na carne, por isso que não dá certo. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. É verdade isso? Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Machia, esse tal não é dele. Ora, se Machia está em vós, o corpo, na verdade está morto por causa do pecado. Que coisa tremenda, né? Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Yeshua habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Yeshua Hamashia há de vivificar também os vossos corpos mortais. Ou seja, ele vai transformar a natureza dessa carne mortal num corpo espiritual, aonde não há mais conflito para obedecer ou não obedecer os mandamentos. Pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmão, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito, de Deus, esses são filhos de Deus. Então Deus coloca diante de nós bênçãos e maldições. A mesma coisa que fez em Devarim para Israel, 11:26. Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Foi colocado aqui diante de nós hoje a bênção e a maldição. Se obedecer, bênção. Se desobedecer, maldição. Por isso está escrito em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Aí é bênção. Por isso, termino com o que Deus disse a Israel em Devarim 30, versículo 19. O céu e a terra, e eu falo isso hoje, o céu e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Shabbat Shalom. Amém? Meus amados, como é que a gente vai, olha que testemunho da palavra hoje, é bênção ou maldição. Ou seja, ou a gente vai mortificar a carne, ou a gente vai viver dando força à carne.